Nunca mais falarei com minha mãe ou irmã quando completar 18 anos. Isso é puramente um discurso retórico. Você pode me chamar de monstro. Eu não me importo. Sou uma garota e nunca mais falarei com minha mãe ou irmã no meu próximo aniversário. Crescendo, meus pais eram ótimos. Isso foi até minha mãe jogar tudo fora e decidir trair meu pai. Meu pai se divorciou e o caso, baby. Minha irmã nasceu logo. Eu tinha 7 anos na época. No tribunal, minha mãe de alguma forma conseguiu obter custódia total. Acho que ela jogou sujo e trouxe à tona questões do passado. Meu pai costumava ter. Ele tinha um problema de abuso de substâncias antes de eu nascer. Meu pai realmente não diz nada de ruim sobre minha mãe. No entanto, ele diz que não há nada que ele possa fazer e só temos que trabalhar com isso por enquanto e esperar até eu ter 18 anos. Vejo meu pai uma vez por semana no fim de semana e passo uma semana por ano com ele todo verão, mas fico preso com minha mãe na maior parte do tempo. O tempo que minha irmã está profundamente deficiente a ponto de precisar de ajuda para tudo, ela é inútil desde que ela nasceu. Todo o meu tempo fora da escola foi dedicado a ela. Parei de aprender piano indo para a casa de um amigo jogando basquete porque tinha que ajudar. Eu tenho usado as mesmas roupas em casa nos últimos 3 anos desde que minha irmã tem prioridade sobre tudo. Jantar só quando ela come. Não sei por que eu a chamo de minha irmã, ela deveria ser meia irmã, mas ela nem vale. Isso. Meu pai costumava pagar muito mais pensão alimentícia do que o necessário nos primeiros 2 anos após o divórcio, mas 90% do dinheiro foi para minha irmã, então ele parou e começou a pagar o mínimo, mas apenas 10% vai para mim. Não culpo ele por isso, porque ele deveria apoiar um caso. Bebê, ele tentou levar minha mãe ao tribunal por não usar a pensão alimentícia corretamente, mas não teve sucesso. Apenas nos últimos 3 meses consegui um pouco de tempo para mim sem ter que cuidar do filho extraconjugal. Quando não estou na escola, eu disse à minha mãe que precisava passar algumas horas extras depois da escola, 3 dias por semana. Ela inicialmente recusou, mas aceitou apenas porque eu disse a ela que precisava disso para me preparar para entrar uma boa faculdade para que eu pudesse conseguir um bom emprego para cuidar da minha irmã. Eu menti. Em vez disso, vou para a casa da minha melhor amiga. Os pais dela são super compreensivos. Minha mãe nem se importa o suficiente para verificar se estou na escola. Eu também vou para a casa do melhor amigo do meu pai todos os dias. Às vezes, apenas por 5 minutos. Por que não tenho equipamento suficiente em casa e se eu levar para a casa do meu pai, minha mãe vai vendê-lo por alguma coisa nova para minha irmã? Meu pai deixa todos os meus coisas na casa do amigo dele que fica a 10 minutos de onde moro todos os dias. Antes e depois da escola vou lá me trocar e comprar coisas e a família dele também me ajudou na preparação para a faculdade. Encontrei uma faculdade perto da casa do meu pai que ele vai pagar e vai me deixar morar lá. Minha mãe não sabe nada sobre isso, ela acha que estou indo para uma faculdade perto de casa e continuarei a cuidar da minha irmã com ela. Ela não percebe, mas mesmo que eu tenha deixado isso óbvio em casa, ela não notaria que estarei livre em 2 semanas e vou morar na casa do amigo do meu pai até o final da escola e depois vou me mudar para a casa do meu pai, já que é longe da escola. Nunca mais falarei com minha mãe ou irmã depois disso. Mal posso esperar para passar mais tempo com meu pai e a família dele. Tenho um meio-irmão da mesma idade que está maravilhado e iremos para a faculdade juntos. Ele realmente me faz sentir feliz e gosto de passar tempo com ele. Amigo do meu pai comprou um pequeno piano elétrico para que eu possa tocá-lo quando for lá e encontrarmos um clube de basquete para eu ingressar. Será ótimo. Não serei sobrecarregado pela minha irmã novamente. Você pode me chamar de monstro, já que ela o fez. Eu não peço por essa vida, mas eu não me importo. Não pedi para ter que cuidar dela. Minha vida também tem valor. Só porque ela sofre, não significa que eu tenha que fazer isso, para que o campo de jogo fique nivelado. Minha dúvida é incrível, ele também não terá que ser financeiramente responsável por uma criança que não é dele, uma vez que ele parar de pagar pensão alimentícia para supostamente eu. Minha mãe e minha irmã provavelmente terão muitas dificuldades. Elas podem até ficar sem teto. Não me importo, não vou conhecê-las daqui a 2 semanas, mas não é como se eles me conhecessem ou realmente se importassem comigo. Sou apenas um escravo deles. Odeio minha irmã, não pelo que ela é, o que nada mais é do que por arruinar minha infância. Odeio mais minha mãe. Espero que ela se torne uma sem-teto e uma família mais digna. Pode morar em casa, não esse agressor. Estarei livre em 14 dias. Estou atualmente na casa do amigo do meu pai. Ele e sua esposa são mais como pais para mim do que minha mãe.
Eles realmente perguntam sobre meu pai e me preocupo com meus sentimentos. Tenho sorte de ter pessoas tão boas do lado do meu pai. Não há ninguém do lado da minha mãe. Ela não tinha irmãos, foi excluída do resto da família quando ela traiu e não abortou o bebê. Nenhum deles queria ter que lidar com minha irmã. Se eles não fizessem isso, eu poderia ter tido uma infância, mas pelo menos agora minha mãe terá que lidar sozinha com as consequências de seu adultério e não pode escravizar mais ninguém. Eu não culpo a família da minha mãe por abandoná-la. Eles são muito espertos por reconhecer desde cedo que minha mãe simplesmente confiaria neles o tempo todo. Meu pai não é apenas o pai divertido que fica lindo, ele realmente se preocupa comigo quando estou doente na escola. Eu precisava ser pego, ele dirigia 1 hora para fazer isso ou chamava o amigo para fazer isso. Minha mãe não podia porque ela estava ocupada ou precisava descansar depois de cuidar da minha irmã. Meus momentos mais felizes nos últimos 7 anos estive longe da minha mãe e da minha irmã e poderei ter isso o tempo todo. Em breve meu pai organizou sessões de terapia para mim para me ajudar a me acomodar. Ele também organizou uma viagem de 2 semanas durante um dos feriados que irá apenas fique entre eu e ele, já que perdemos muita coisa por causa da minha mãe. Espero que ela sofra. Aqui estão alguns comentários relevantes. O postador original está se referindo à irmã dela. Aqui ela é responsável por tirar minha infância. Eu nunca tive uma hobby ou fazer qualquer coisa divertida desde que Sui nasceu. Meu dia consistia simplesmente em acordar ajudando minha irmã na ida para a escola, voltar direto e ajudá-la novamente antes que os amigos do meu pai começassem a me ajudar. Perdi um pouco de peso porque só conseguia comer depois que ela estava satisfeita. Minha mãe não se intensificou por mim, por minha irmã, sim, mas não por mim. Ela nem se preocupa em falar comigo ou perguntar como foi meu dia. Meu pai não se importa em como eu falo sobre minha irmã. Ele sabe que ela é o caso bebê que ainda o impacta, já que quase toda a pensão alimentícia que ele paga para mim basicamente vai para ela. Ele me diz para não falar mal dela, o que eu não faço, exceto aqui, mas eu a odeio pelo que ela causou. Eu não a odeio pela pessoa que ela é, mas eu não me importo com ela. Ela arruinou minha vida e em breve estarei livre de seus comentários. Lendo primeiro, pensei, meu Deus, filho horrível, mas enquanto continuava lendo, pensei que você não tinha sua irmã, não deveria ser sua responsabilidade cuidar dela. Comece a coletar as coisas agora, se você ainda não começou, embora algumas coisas sejam fáceis de substituir. É um grande pé no saco e demorado. Deixe-as em um local confiável ou, melhor ainda, envie-as para seus pais via e-mail. Então você pode dizer honestamente que não tem ideia de onde eles estão. Tecnicamente, você não saberá onde ele os colocou. Comece a aconselhar. Você parece ter uma cabeça forte sobre os ombros, mas mesmo os ramos mais fortes precisam de apoio às vezes, como para sua irmã. Ela não pediu para nascer. Enquanto seu pai biológico está pagando pensão alimentícia para ela, ela não vai entender por que você não está por perto e eu me sinto mal por ela por isso. Mas também entendo que você tinha tanta responsabilidade empilhada em cima de você que você quer ir embora limpo. Quem sabe um dia você vai querer vê-la, talvez não, mas não bata a porta completamente. Ela vai embora, mas saiba que ela pode ser aberta novamente no seu termos. Desejo-lhe sorte e muita felicidade em sua nova vida. Você ganhou e merece toda a felicidade. O autor original respondeu: não sei muito sobre o pai biológico, acho que ele não está pagando nada. Não parece, pelo que eu sei. Ele basicamente desapareceu depois do comentarista do caso. Não tenho nenhum conselho importante para nada, garota, mas ouça as pessoas nos comentários sobre documentos importantes e heranças. Eu sei que você está cheio de raiva, mas seja inteligente e estratégico aqui também. Então você vencerá não ser capaz de ser pego de novo. Eu realmente desejo a você boa sorte em tudo e espero que você persiga seus objetivos e paixões. Veja este novo capítulo de sua vida, é um renascimento. Pôster original. Obrigado pelos conselhos e pelas pessoas me contando sobre a preparação que eu já fiz. Transferir coisas importantes. Minha mãe não se importa o suficiente para notar algo errado. Atualização 6 de novembro de 2022. Oi a todas as pessoas pedem uma atualização assim que eu completar 18 anos, então aqui está, embora com alguns dias de atraso. Gostaria de começar agradecendo a todos que deram apoio e conselhos sobre coleta de documentos. Significa muito para outras pessoas que enviaram mensagens pedindo fotos explícitas quando eu fiz 18 anos e para aqueles que disseram que esperavam que meu pai me abandonasse. Sinto muito, mas nada disso vai acontecer à meia-noite. Deixei a casa da minha mãe em casa e fui para a casa do amigo do meu pai. Acabei de deixar um bilhete na cozinha para minha mãe. Não voltarei a ver ela ou a filha dela. Fui para a casa do amigo do meu pai e meu pai decidiu me fazer uma surpresa e vir com meu meio-irmão de minha madrasta e meia-irmã. Eles estavam me esperando e fizemos uma pequena comemoração com um bolo. Meu pai me dispensou da escola, o que eles entenderam, e fizeram o mesmo com meus irmãos e fomos para a casa dele na segunda metade da
semana e só voltando agora, para amanhã. Os últimos dias foram ótimos. Fomos a um parque temático e fizemos muitas coisas na área. Ontem tive minha primeira sessão de terapia, o que foi bom, mas foi um pouco difícil de abrir. Também tive aula de piano ontem. Minha meia-irmã, que tem apenas 5 anos, já consegue tocar algumas escalas, então ela senta ao meu lado e tocamos juntos quando eu pratico. O sorriso dela é tão fofo quando todo mundo está batendo palmas. Meu pai vai passar amanhã na casa do amigo dele e passar alguns dias lá comigo. Eu bloqueei minha mãe quando saí, então não fui incomodado por ela, mas ela está explodindo o telefone do meu pai e da minha madrasta exigindo dinheiro para cuidar da filha dela, o que, obviamente, eles não vão dar. Ela vai realmente ter para cuidar de sua filha sem transferir toda a responsabilidade para os outros. Ela ameaçou processar meu pai por alienação parental e encontrar uma maneira de conseguir dinheiro, e depois enviou notas de voz de sua filha. Então meu pai simplesmente a bloqueou. Se ela entrar em contato com ele novamente com um número diferente, ele irá falar com seu advogado. Eu também quero mencionar o quanto minha madrasta tem me apoiado. Na verdade, não a mencionei o suficiente, pois estou muito animado para estar com meu pai novamente, mas ela tem sido igualmente tão útil. Infelizmente, não posso ser adotado, pois minha mãe ainda está viva, embora isso não signifique muito, já que sou legalmente um adulto agora. Isso realmente significaria muito para ela. Preciso pensar em algo para mostrar meu apreço. Ela também tem investido um pouco demais com meu pai nos últimos dias. Comentários relevantes. Vou fazer uma sugestão de que você ligue para o CPS para sua meia-irmã deficiente, explique que o cuidador principal saiu e que ela pode não estar sendo cuidado e provavelmente requer monitoramento por um tempo. Obviamente você não tem nenhuma obrigação de fazê-lo. Lembre-se de que sua situação de merda foi devido à sua péssima mãe, não a meia-irmã de 10 anos, e ela não merece morrer de fome ou ser negligenciada. Pôster original. Minha mãe não vai negligenciá-la. Ela ama muito agora que não pode sugar meu pai. Ela fará um grande alvoroço em todas as redes sociais. Ela já começou. Ela contou uma história triste sobre como meu pai a alienou de mim e está recebendo muito apoio. Meu pai está levando-a ao tribunal agora. Mas se tudo der errado, ela não hesitará em ligar para o CPS. Ela já fez isso antes para me fazer voltar das férias com meu pai. Comentário: isso é justo. Fiz a sugestão porque algumas coisas que você mencionou fizeram parecer que ela depende de seus benefícios financeiros e não estava tão interessado em cuidados físicos. Geralmente o CPS pode monitorar, mas não tende a separar pais e filhos, a menos que há uma preocupação significativa com o bem-estar da criança. Pôster original. Acho que ela conseguirá. Ela simplesmente não será capaz de se entregar a luxos como antes. Por exemplo, para o jantar ela compraria um monte de refeições diferentes todos os dias. Minha irmã teria um pouco de ele, babava e depois não gostava. Então ela comia uma coisa diferente. Ela pegava uns 6 pratos de comida diferente para ela e me dizia para comer as sobras que cuspiram em cima deles. Ela vai ter que realmente tentar e administrar as coisas corretamente. Agora o pôster original foi postado sobre ele. Eu seria um idiota sobre a mãe dela, embora a postagem tenha sido removida, mas arquivada nos comentários. Oi a todos, tenho 18 anos. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 10 anos. Minha irmã nasceu com deficiências graves. Minha mãe usou o passado do meu pai muito antes de eu nascer para conseguir minha custódia. A vida foi um inferno para mim pelos próximos 7 anos. Eu basicamente desisti de tudo pela minha meia-irmã. Nunca pude passar tempo com amigos, porque eu tive que cuidar da minha irmã. Tudo que meu pai comprou para mim foi vendido pela mãe para que ela pudesse comprar coisas para minha irmã. Me foi negada comida em casa. Minha irmã babava na comida dela e se recusava a comê-lo, então eu tive que dar a ela minha porção e como a comida cheia de saliva dela, o que me recuso a fazer por causa dessas coisas e de muitas outras. Me mudei assim que tinha 18 anos, 3 meses atrás, e não falei com eles porque minha mãe está realmente lutando agora, especialmente com a exorbitante pensão alimentícia que meu pai deveria pagar, embora nunca tenha sido usada para mim. Ela recentemente tentou levar meu pai ao tribunal por alienação parental e meu pai contra-atacou, e com todas as evidências de seu uso indevido de pensão alimentícia e suas tentativas para realmente realizar a alienação parental, então ela teve que pagar uma quantia significativa ao meu pai. Portanto, ela está lutando ainda mais agora que ela entrou no Facebook mostrando fotos da minha irmã faminta, e meu pai e eu estamos recebendo uma enxurrada de mensagens de pessoas aleatórias dizendo que deveríamos apoiar eles e nós já fomos uma família. Eu disse a todos para irem embora, mas falei com meus amigos e eles disseram que eu deveria apenas dizer ao meu pai para dar-lhe algum dinheiro, pois é cruel com minha meia-irmã.
Mas eu não acho é justo para meu pai ter que dar dinheiro à ex-mulher pela pessoa que rompeu seu casamento e minha mãe só pode culpar a si mesma, especialmente depois que ela desperdiçou seu próprio dinheiro em um processo frívolo que saiu pela culatra. Meu pai estava preparado para deixar para lá até minha mãe fazer isso. Eu sou o idiota. Nenhum veredicto foi alcançado antes de ser removido, mas a maioria dos comentários dizia que não era o idiota.